Silas, e agradecer a todos vocês aqui da Igreja do Vale da Bênção. Na verdade, a história aqui é longa, mas eu vou resumir a gratidão que eu tenho de estar aqui hoje, primeiramente a Deus, mas por toda a história e de como o Vale da Bênção tem literalmente sido uma bênção em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa igreja, na Igreja Prisco, ali na Aldeia da Serra. Eu conheci o Vale da Bênção em janeiro de 98, olha que interessante. Um pouco depois da minha conversão, eu me converti na Igreja Presbiteriana Renovada, lá em Salto Grande, do lado de Ourinhos, pertencia lá ao presbitério lá da região de Assis, e eu trouxe a minha líder de jovens, que era a Cibele, para vir fazer seminário aqui. Eu fui o cara que deu carona para ela, e fez a mudança dela, para ela vir ser seminarista aqui no Vale da Bênção. E aí eu cheguei aqui em janeiro de 98, trazendo ela para ser seminarista, e foi meu primeiro contato aqui com o Vale da Bênção. E quem diria, alguns anos depois, em 2005, já ordenado pastor, eu estava aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus, e acabei conhecendo o pastor Jonathan, e depois disso, um ano depois, eu estava assumindo e fundando o Conselho de Pastores de Pirapora do Bom Jesus, e comecei a fazer parte, junto com ele, de um projeto que ele tinha, chamado Decápolis, onde ele reunia os pastores das 10 cidades aqui da região, e saía orando de cidade em cidade, nos pontos chaves estratégicos dessas cidades, e foi aí que eu acabei me aproximando muito do Vale da Bênção, e os anos foram passando, a amizade foi crescendo, nós fizemos alguns projetos juntos. Depois da faculdade de teologia, eu e minha esposa fizemos teologia, e fizemos algumas parcerias também aqui com a Cidade da Criança, hoje com o projeto Arte Vida. Nossa igreja hoje é uma das mantenedoras mensais do projeto Arte Vida. Nós temos uma série de trabalhos em conjunto e temos amizades incríveis. O pastor Sandro, o pastor Amarnalvo, que atuam hoje aqui na Missão Antioquia, são aqueles amigos mais chegados do que irmãos. Nós nos tornamos muito próximos, e tem sido uma alegria, uma bênção, a maneira como nós temos sido abençoados também pelo pastor Silas, pela pastora Márcia. Nós temos sido muito felizes nessa caminhada ao longo de todos esses anos. Então, para nós, mais do que tudo, eu quero que vocês saibam, não é só uma alegria estar aqui com vocês, é um privilégio e uma honra, aqueles que têm sido há tantos anos abençoados, poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês também. Se você puder, de todo o coração eu digo, aplauda a Deus pela igreja que você tem, pela liderança que tem abençoado a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero, antes de ler o texto base, eu quero falar um pouco sobre o tema de hoje. Lembrando que nós estamos aí no mês de novembro, falando um pouco sobre o mês azul dos homens. Mas eu particularmente, eu tenho atuado nos últimos 8, 9 anos, especificamente falando sobre discipulado. Tenho trabalhado muito fortemente com discipulado aqui no estado de São Paulo, apoiando outras igrejas, servindo outras igrejas, estabelecendo e treinando pastores, mentoreando outros pastores, para que eles tragam uma cultura mais saudável, mais bíblica, dentro do discipulado para as suas igrejas, especialmente com os homens também, é claro. E eu quero falar com vocês de algo muito importante sobre o tema Eu Te Chamei Pelo Nome. Nós vamos ler um texto base que está lá no livro de Mateus capítulo 16, mas eu quero fazer uma introdução antes disso, sobre a importância do nome. Você sabe a importância que carrega os nomes? Você, por exemplo, conhece a importância do teu nome? Você conhece? A nova geração conhece. Sabe por quê? A nova geração, quando vai escolher o nome de um filho, só para eu entender aqui, só para eu ter um panorama da visão, quem aqui tem menos de 30, deixa eu ver aqui, levanta a mão e dá um tchauzinho. Tem poucos da nova geração. Menos de 40, vamos lá. Já aumentou bastante. Essa nova geração, quando vai escolher o nome de um filho, onde que vocês escolheram o nome de um filho? O que foi a primeira coisa que vocês fizeram? Fala aí. Abriram o quê? O dicionário de nomes, de etimologia. Olha que bonitinho. Os nossos pais, os meus pais, eu nascido na década de 70, não tinha nada disso.
não tinha acesso à internet, não tinha isso. Quem nasceu antes disso, então, meu Deus do céu. No Brasil, principalmente no Ocidente, não só no Brasil, tá? Todo o Ocidente não tem essa coisa não tinha, né, essa coisa de escolher nome pelo significado. O nome era escolhido pelo quê? Pela sonoridade, pela beleza. Por exemplo, eu nascido na década de 70, me chamo Rogério. Antes da internet, um dia eu virei para minha mãe, minha linda mãe, se chama Ildaci. Ildaci. Sim, indígena, dá para ver pela fachada aqui, né? Indígena, lá da região, na verdade, da divisa da Paraíba com Pernambuco. E aí, era para ser Hilda, mas como era de família indígena, deram um Si para dar aquela cara de índio, Ildaci. Aí eu perguntei para minha mamãe: mãe, por que eu chamo Rogério? Porque eu acho bonito esse nome, filho. Tá, mas o que significa? Não faço ideia. Aí lá vou eu procurar o significado de Rogério quando surgiu a internet. E aí eu descobri lindamente que o nome Rogério significa teotônico afamado, lança. Teotônico afamado na lança. Mas o que é isso? Bom, aí lá vou eu para outros dicionários, né? Teotônico, germânico, alemão, pessoa nascida na região germânica da Alemanha, lá norte da Alemanha, que tinha muita fama por ser muito hábil na lança, um guerreiro alemão que era muito habilidoso com a lança. O cara era tão habilidoso com a lança, deram esse nome para ele pela característica, e aí virou um nome próprio. Olha que coisa, tem alguma coisa a ver? Não, mas aí acharam bonito, Rogério, pronto, virou nome próprio. Na nossa cultura ocidental não é comum ainda dar nomes pelo significado, mas nomes pela sua sonoridade, pela beleza. Já na cultura oriental é totalmente diferente, principalmente quando nós voltamos para Israel, quando nós voltamos para a palavra. Os povos originários também. Os povos originários, né, falando de indígenas, eles são muito profundos em dar nomes com significados. Você vai lá, qual o significado do meu nome? Perguntou o bebê indígena, ou a criança. O seu nome tem o significado de onça que passa na meia-noite. Mas por que meu nome é onça que passa, que vaga na meia-noite, mãe? Porque na hora que você estava nascendo, passou uma onça na minha frente. Tudo tem significados, mas na nossa cultura ocidental isso não é comum. Já repararam nisso? Os nomes carregam propósitos. Guarde isso no seu coração. Amém? Falado isso, feito isso, agora nós podemos então entender melhor que na cultura oriental o nome tem muito significado. Vou te dar um exemplo rápido para a gente adiantar e finalmente para a palavra. Abrão significava pai elevado ou pai enaltecido. Abrão, com um A, apenas um A. Quando Deus muda o nome dele para Abraão, acrescenta uma letrinha, mudou alguma coisa? Muda muito. Acrescentar um A no nome de Abraão, ele deixa de ser um pai enaltecido para se tornar pai de muitas nações. Uau! Deus, quando muda o nome de alguém, Ele não está apenas dando um nome bonitinho, Ele está mudando o propósito, Ele está mudando o destino, Ele está mudando o futuro daquela pessoa, o que eu estou determinando para você, o plano que eu tenho para a sua vida. E é disso que nós vamos falar hoje. Nomes tristes podem ser encontrados na Bíblia também. Lembra de Noemi, sogra de Ruth? Lembra-se? Noemi, ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, quando ela foi para a terra de Moabe. Você se recorda dessa história? E quando ela estava em Moabe, que ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ela mesmo trocou o nome. Para quem se recorda disso, ela disse: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara. Mara, Noemi, significava doçura. E ela diz: passem a me chamar de Mara, que significa
amarga, porque ela tinha perdido tudo naquela terra. Eu creio que vocês já entenderam onde nós vamos chegar. Vamos ler o texto e vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, vamos comigo lá. Livro de Mateus 16, a partir do versículo 13. Vai dizer assim. É o texto clássico da confissão de Pedro. Todos encontraram, amém? Eu estou usando a Nova Versão Internacional, mas fique à vontade para ler na versão que você tiver às suas mãos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem com F maiúsculo, se referindo a si mesmo. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Até aí, amém? Se você puder, feche seus olhos mais uma vez. Pai, aqui está a sua igreja, reunida em teu nome. Aqui está a sua palavra que acabou de ser lida. Nós clamamos pelo Senhor, clamamos pela sua revelação. Traz, Senhor, agora a nós o teu entendimento. Abre nossos olhos e ouvidos espirituais mesmo, Senhor. Que o Senhor nos traga o entendimento completo, que não seja mesmo o Rogério, que não seja o homem trazendo, Senhor, nenhum entendimento bíblico, mas seja o teu Espírito falando aos nossos corações, para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus. Olha que interessante, nós temos aqui a confissão de Pedro, quando ele chega falando: Senhor, alguns estão te dizendo que o Senhor é mais um profeta, outros estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é João Batista, mas Jesus faz a grande pergunta: e você, Simão? Perceberam que Jesus não chama ele de Pedro? Vamos começar por aí. Quem era Pedro, ou quem era Simão? Simão, irmão de André, pescador, conheceu Jesus através de André, seu irmão. Assim que conheceu Jesus, cerca de 3 anos antes desse diálogo, quando eles se conhecem, logo de cara Jesus vira para ele e fala: você é Simão, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Eu vou mudar teu nome. Lembra do que a gente conversou há 2 minutos atrás? Eu vou mudar teu nome. O que isso quer dizer? Deus está dizendo para Pedro: eu vou mudar sua história, eu vou mudar seu destino, eu vou mudar o seu propósito. Sabe o que significa Simão? Simão, que do hebraico vem de Simon ou Shimon. Eu tenho um amigo, inclusive judeu, chamado Simon. Simão significa aquele que ouve Deus. E ele diz: eu vou mudar e eu vou te chamar de Pedro. 3 anos depois, caminhando com Jesus, vendo milagre, vendo tudo, fazendo tudo aquilo, sendo um dos discípulos, e o discípulo mais próximo, sendo marido. Vamos lembrar que estamos aqui no Novembro Azul, homens. Simão era o único dos discípulos que tinha sogra. Tinha sogra. Jesus curou a sogra dele. Não vou nem entrar no mérito. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele podia ser viúvo, porque fala que assim que a sogra foi curada, a sogra foi preparar o alimento e não a esposa. Alguns estudiosos acreditam isso, outros não,
que a esposa estava viva. Mas, com certeza, ele estava numa condição social de ser um pouco mais velho que os demais. Ele já era casado, ele era o discípulo sem dúvida mais próximo, ele era aquele que mais tinha intimidade com Jesus, era o que mais fazia besteira, era o mais impulsivo. Ele foi chamado de várias coisas por Jesus. Era aquele que no meio da tempestade, Jesus aparece andando sobre o mar, e ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. E ele fala: vem, e ele não pensa duas vezes, ele sai andando sobre as águas. Muita gente critica ele, porque fala: ele afundou, porque Jesus vira para ele e chama ele de homem de pequena fé. Por que duvidaste? Homem de pequena fé. Porque duvidaste. Muita gente critica. Queria eu ter tido o privilégio de Jesus falar: vem, e eu andar em cima da água. Ele pode até ter duvidado, mas ele foi muito corajoso ao ponto de ter dado o primeiro passo e andado em cima da água. Ele era impulsivo? Sim, mas ele era corajoso ao extremo. E ele andou em cima da água, e nenhum de nós aqui fez isso. E ele clamou na hora certa, e Jesus o tirou e não deixou ele perecer. Ele foi chamado de muita coisa por Jesus: homem de pequena fé, incrédulo, até de Satanás ele foi chamado por Jesus. Lembra dessa? Quando ele falou: não, mestre, não vou deixar que isso aconteça, não vou deixar ninguém te prender nem te matar. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Até de Satanás Jesus chamou Pedro. Olha de quanta coisa Jesus chamou Pedro. Mas o legal disso tudo é o nome determinante que chega até os nossos ouvidos e até a Escritura. O nome pelo qual nós chamamos Pedro todos esses 2000 anos depois, que é Pedro, que é o nome que ficou registrado como o nome que Jesus escolheu para ele, para toda a eternidade. Jesus fala: Simão, quem dizem que eu sou por aí? Quem você diz que eu sou, Simão? Jesus chama ele pelo nome que o pai escolheu, que a mãe escolheu. E aí ele dá a principal resposta maravilhosa: tu és o Cristo, tu és um ungido, o Filho do Deus vivo. Uau! Ele não titubeia, ele fala. E o mais lindo vem quando então Jesus fala, versículo 17: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Primeiro ponto, eu vou explorar 3 pontos de maneira breve aqui, para a gente conversar em cima desse texto. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com nossos corações nessa noite é: se o Pai não nos revelar quem Cristo é, não adianta de nada. Eu posso ser crente, eu posso ser evangélico, eu posso estar na igreja há um dia, 1 ano, há 20 anos, há 30 anos, se eu não tiver a revelação clara de quem Jesus Cristo é, e se o Pai não me revelar quem Cristo é ao meu coração, de nada vai adiantar essa caminhada, vai ser mera religiosidade. Rogério, pega leve, eu vou dizer o que Deus quer que eu diga a vocês como igreja. Nós precisamos ter a clara revelação de quem Jesus Cristo é. Sabe por quê, igreja? Eu vou ser muito honesto. Eu passo as mesmas dores no dia a dia com a minha comunidade local. Eu tenho irmãos e irmãs na fé que são maravilhosos, que amam a Cristo mais do que eu amo, e eu glorifico a Deus por eles. Mas também tem irmãos e irmãs em Cristo que não entendem quem Cristo é, que amam a Cristo como Salvador, porque todo mundo precisa de um Salvador. Quem aqui não precisa de um Salvador? Todo mundo precisa de um Salvador, sim ou não? Sim. Quem não precisa de um Salvador? Ou alguém quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer passar pela perdição eterna. Mas nem todo mundo quer Cristo como seu Senhor. Nem todos querem Jesus como Senhor, porque Jesus como Senhor implica em eu abrir mão da minha vontade. Jesus como Senhor implica em eu deixar que Ele governe meu coração.
Jesus como Senhor implica que eu abra mão de pecadinhos de estimação que eu não quero abrir mão. Alô? Amém? Quem está entendendo? É fácil? Não. É fácil ter Jesus como Salvador, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas Jesus como Senhor, governante do meu coração, da minha mente, da minha vida, dos meus atos, dos meus pensamentos, é uma luta diária, que envolve intencionalidade. Eu preciso querer, eu preciso lutar, eu preciso me entregar cada vez mais a Ele. Isso envolve choro, envolve oração, envolve ler cada dia mais a palavra, cada dia mais buscar o que Ele quer de mim nas suas escrituras, envolve cada dia mais alinhar o meu coração com o coração dEle. Há um preço, há uma cruz, e para que isso aconteça, não é de maneira passiva, não é de maneira, eu vou ficar aqui parado e vai vir sobre mim o Espírito e eu vou ser santo, não, exige um esforço da nossa parte, e a grande maioria dos crentes não quer pagar esse preço. Mas, notícia boa, não fique triste comigo. A notícia boa é que quando Simão reconhece Ele, não é na força de Simão. Quando você reconhece, é porque o Pai te revelou. E se o Pai te revelar, o Pai vai te dar forças para buscar Ele. E esse é o maior problema nosso. A gente acha que é na nossa força que nós vamos ser santos. A gente acha que é na nossa força que eu vou orar, que eu vou jejuar, que eu vou ler a Bíblia. Não! Na mesma capacidade que o Pai nos revela Jesus, Ele nos dá graça sobre graça. Não é que está lá em 1 João, João capítulo 1, versículo 12. Porque Ele nos concede graça sobre graça. É assim que funciona. Nós somos agraciados para conseguirmos buscar ao Senhor, e é assim que vai ser. Então, quando Ele fala isso, que o Pai revelou, nós estamos às vezes lutando batalhas que não são nossas. Vou dar um exemplo. A gente fica triste, vou falar agora com as irmãs, fica triste com o esposo que não quer nada com Jesus. Ah, mas meu esposo não ora, meu esposo não lê Bíblia, meu esposo não sei o quê. Talvez o Pai ainda não revelou a plenitude de Jesus Cristo ao coração dele. Talvez você está orando da maneira errada. O fato às vezes dele ir à igreja, talvez ainda ele só está indo à igreja, mas Jesus Cristo ainda não foi revelado a ele de todo o coração. Talvez o foco da oração é que está errado, minha irmã. Você precisa orar para que Jesus seja revelado a ele por completo. Ele precisa ter a revelação de Jesus Cristo na sua vida. O Espírito Santo, o Pai, precisa revelar a ele quem Jesus é de fato, Senhor e Salvador. Vocês estão me entendendo? Às vezes a pessoa ouve, Jesus, legal, mas tem uma ideia de Jesus deturpada, distorcida. Não entendeu que Jesus é o centro de todas as coisas, a centralidade de Cristo, o Criador do universo. Ele criou não só a minha vida, a sua vida, Ele criou o universo, bilhões de galáxias, não estou falando de planetas, galáxias. Ele criou todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele criou todas as coisas, o presente e o porvir, tudo está em suas mãos. Ele é o tudo gira em torno de Jesus. Ele não vai ser, Ele é tudo o que há. Tudo que veio a existir por meio da sua palavra. Jesus é o centro de tudo. Ele não é um amuleto, Ele não é um doador de bênçãos. E muita gente fica achando que eu vou buscar Jesus para Jesus me dar um carro, para me dar um emprego melhor, para melhorar meu relacionamento. Ele até faz isso, mas esse não é o alvo de Jesus. O foco de Jesus é: eu quero alinhar o teu coração com o meu coração. Jesus quer que os nossos corações se alinhem com o coração dele. Ele quer que a adoração perfeita seja dada a Ele, que Ele é digno. E naturalmente todas as demais coisas, está lá em Mateus 6, todas as demais coisas, quando você coloca o teu foco, o teu alvo, o teu coração, a tua vida, a tua respiração, o teu pensar, o teu agir, centrados em Cristo, quando Ele é o centro da tua vida,
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Engraçado, Deuteronômio 28 fala isso, né? Que as bênçãos do Senhor correrão até você e te alcançarão. Gente do céu, o que eu vejo hoje de gente correndo atrás de bênção? É coach disso, é coach daquilo, corre isso e corre atrás. Será que a gente não está desejando demais? Buscando coisa demais? Sendo que uma coisa só importa? Lembrei de outra. Uma coisa só importa. Maria e Marta, Marta toda desesperada ali, correndo, tentando servir a Jesus das mil maneiras. E aí, Jesus vira para Marta e fala: uma coisa só importa. E Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só: buscar a Ele, aos pés dEle. E todas as demais coisas são acrescentadas. Talvez problema, talvez a cura que nós buscamos, talvez a solução do relacionamento que nós buscamos, talvez a solução da enfermidade financeira. Se a gente fizer uma nova perspectiva, ao invés de buscarmos o resultado, pararmos de correr atrás dessas coisas e falarmos: Jesus, eu vou fazer uma consagração, vou fazer um projeto, eu vou deixar de correr atrás de tudo isso, eu vou correr atrás do Senhor, eu vou buscar só o Senhor. Faz isso por um tempo, por 1 mês, 2, 3, 6 meses. Você vai começar a perceber que as demais coisas nem são tão importantes assim. E quando você menos imaginar, as coisas que você estava buscando tanto vão estar todas resolvidas. E você vai estar cada dia mais apaixonado por Jesus. Cada dia mais, você não vai conseguir mais ficar sem esse tempo de oração. O devocional não vai ser mais pesado, vai ser prazeroso. A alegria de estar com Deus vai ser tão grande que você não vai conseguir mais sair da presença dEle. E assim Deus nasce, ou renasce, ou reacende o avivamento, não apenas no coração de um homem, de uma mulher, mas em toda uma comunidade, toda uma cidade, toda uma região. E é isso que Deus tem feito. Sabe que quando Ele fala assim, foi o Pai que revelou? Para terminar esse ponto, alguns de nós carregam pesos e culpas. Rogério, eu tenho medo de evangelizar, porque toda vez que eu falo para o meu marido, mulher, filho, quanta gente carrega culpa pelo filho não estar na igreja. Rogério, eu falhei com os meus filhos, eu não soube discipular os meus filhos, eu como homem falhei, eu não soube trazer eles à mesa, eu não soube discipulá-los, hoje eles estão perdidos, estão no mundo, e eu carrego essa culpa. Em nome de Jesus, lance essa culpa fora. Nós não somos o Espírito Santo, é Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Você não é Deus, eu não sou Deus. O nosso papel é semear a verdade, é semear a palavra, é lançar o amor, é lançar a verdade, é lançar o que a palavra diz, é lançar o que Jesus espera de nós. O nosso papel não é converter ninguém. Quem converte, quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é abraçar, é amar, é semear o amor e a palavra de Deus. Rogério, eu falhei, então reconheça o teu erro, arrepende do teu erro, peça perdão ao Senhor, peça perdão aos teus filhos, beija os teus filhos e passe a amá-los e proclamar a verdade para eles, mas não tenha obrigação de achar que é você que vai convertê-los, porque é o Pai quem revela quem Jesus Cristo é. E perca esse medo de falar do Senhor, é o Pai quem revela. Saia alegremente jogando semente. Se o Pai revelar, glória a Deus. Se não revelar, continue jogando semente. Amém? Vamos para o ponto 2. Uma pedrinha. O ponto 2 é uma pedrinha. Existe aqui uma questão exegética, um erro exegético, que eu não sei se é proposital ou não vou entrar nessa seara, que a igreja romana, fundada por Constantino, cometeu. Um erro exegético que eu não sei se é proposital.
A igreja romana fundada por Constantino, ela afirma que Pedro é o primeiro papa, porque Jesus diz o seguinte: eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E baseado nesse versículo, eles afirmam que Pedro é o primeiro dos papas. Por que é um erro exegético aqui? Por causa da seguinte situação. Vamos entender o que significa a tradução original do grego. Quando está escrito assim, eu digo a você que você é Petrus, essa é a palavra original do grego, Pedro, Petrus, e sobre esta pedra, ou essa Petra, eu vou edificar minha igreja. Petra significa rocha sólida. Rocha, Petra, do grego, significa uma rocha sólida, uma rocha grande, uma rocha consistente. E Petrus significa uma lasquinha dessa rocha. É como se eu pegasse uma talhadeira. Todo mundo sabe o que é uma talhadeira? Talhadeira, ou um cinzel, é um objeto cortante que você bate com uma marreta, com um martelo, e tira uma lasca. Os escultores usam isso para esculpir em rocha, em pedra, em mármore. Então, o Petrus é uma lasquinha da Petra. Todo mundo entendeu? No grego original, Petrus, uma lasquinha bem pequenina, bem insignificante, bem quase nada, mas que saiu de onde? Da Petra. Esse é o grego original dessa palavra. Então, o que Jesus fez ao chamar Pedro de Petrus? Jesus diz: Pedro, Jesus, imagina Jesus nessa cena, batendo no peito falando: eu sou a rocha inabalável. Sobre essa rocha inabalável, sobre mim mesmo, sobre Jesus, vou edificar a minha igreja. E você é um pedacinho de mim. Eu estou mudando o seu nome, dizendo que a partir de agora você é uma porçãozinha de mim. Você me representa. Onde você for, você é uma porção de mim. É isso que Jesus estava fazendo. Aí você fala: Rogério, mas isso serve para Pedro, eu não tenho nada a ver com isso. Não, peraí. Vamos lá. Antioquia, logo depois, igreja primitiva ali em Antioquia, os gregos começam a zombar dos seguidores de Jesus. E os seguidores de Jesus, até então os gregos chamavam Jesus de Christos, de ungido. Para zombar dos seguidores, eles chamam eles de cristinhos, pequenos cristos. E sabe qual é a derivação desses cristinhos, desses pequeninos cristos, que chega até hoje no nosso idioma? Cristão. Quem é cristão aqui? Você é um pequeno Cristo. Lá em Antioquia, os gregos fizeram disso uma zombaria. Hoje você é a denominação de um pequeno Cristo. Do mesmo jeito que Petrus é um pequeno fragmento, vamos dizer assim, da rocha sólida que é Jesus. Hoje você é um pequeno fragmento do que o Cristo é. É isso. Agora vem uma parte chata. Lá vou eu fazer a parte chata de novo. Se prepara. Respira fundo. Segundo o censo, nosso país hoje tem 83% de cristãos da população. 83%. Estou contando com os católicos. Calma. Não se irrite ainda, eu vou chegar lá. Segura. Contando com os católicos e todos nossos irmãos que se denominam cristãos, seguidores, pequenos cristos, nós temos 83% da população brasileira que se autodenomina cristã. Até aí tudo bem? A cada 5 pessoas no país, 4 são cristãs. Nós temos índices de corrupção, de violência e de tudo mais que você sabe que está de errado com o nosso país. São compatíveis com 4 a cada 5 pessoas sendo seguidores de Jesus Cristo? Sim ou não? Não. Tá bom, vamos melhorar um pouquinho essa conta. O censo mais recente de janeiro ou fevereiro de 2025 vai dizer que 27, vamos arredondar para 25 para ficar um quarto.
27 ou 25% da população brasileira é cristão nascido de novo. É evangélico, é protestante, é crente, o nome que você quiser dar para isso. A cada 4, temos um cristão nascido de novo. Mesmo assim, ainda temos índices absurdos de injustiça, de violência, de crueldade, de corrupção. Vocês ainda acham que de fato, quero que você pense nisso, tá? De todo o teu coração. Não estou aqui para constranger ninguém, nem a mim mesmo. Mas eu quero que você medite no que eu estou te perguntando. Você acha que realmente o que cada um a cada 4 se denomina cristão são de fato pequeno Cristos? O que vocês acham? Sim ou não? De todo o coração, pode ser honesto. Ninguém está para julgar ninguém aqui. Nós somos irmãos em Cristo. 1 a cada 4 são de fato pequenos Cristos? Sim ou não? O que vocês pensam? Então onde está o problema? O que vocês acham? O que vocês acham que está faltando? Todo mundo aqui está de acordo comigo que está faltando alguma coisa? Quem está de acordo comigo, diz amém. E quando eu falo está faltando, não é só comigo, com você. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, precisa de um negócio que eu chamo de posicionamento. Posição, tomar postura. Nós estamos aqui, vamos falar especificamente agora com os homens. Novembro Azul. Eu falei isso uma vez num encontro de homens que teve com a igreja do Vale da Bênção. Onde que era o lugar lá, pastor? No Viçoso. Eu falei isso, eu vou repetir. Irmãs, não é nada contra vocês, tá? Nada pessoal. Mas eu falei isso para os irmãos. Se tua esposa ora mais do que você, alguma coisa está de errado. Porque você não pode terceirizar a responsabilidade de líder espiritual da tua casa para ela. E nós homens temos essa mania de ser preguiçosos. Não, deixa que minha mulher ora. Ah, não quero resolver um problema, empurra a mulher para resolver. Está errado. Hoje está cheio de movimentos macho, né? Movimentos cristão macho. Estou vendo até, não sei nem se eu posso falar isso, Jesus. Está transmitindo, né, pastor? Não quero trazer problemas para a igreja aqui depois. Mas tem pastor aí, vou abrir aspas aqui, tomando conhaque, fumando charuto, para dizer que é macho, fazendo reuniões de macho, movimentos de somos machos, resgatando a masculinidade, rachando lenha no machado. Cara, ser macho, ser homem é muito mais simples do que isso. Biblicamente falando, é ir lá para Efésios 5 e amar a tua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É tomar a decisão que não te agrada, mas é o melhor para tua mulher e não para você. Não é ser um machão e bater na mesa e aqui eu mando. É falar o que é melhor para minha mulher e para os meus filhos. Qual é a melhor decisão que garante a segurança da minha mulher e dos meus filhos primeiro, mesmo que isso me doa, mesmo que isso me traga dores pessoais, mesmo que não seja o que eu quero, mas é o que traz segurança para eles. Isso é ser homem à luz da palavra. E os caras estão confundindo tudo, estão achando que é ser eu mando aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os caras estão esquecendo que ser um homem é ser o líder espiritual, é o seu que dá a direção, é o que ora. Como você quer dar direção espiritual para a tua casa se você não ora, não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, não lê Bíblia, não conhece as Escrituras? Aí depois reclama, minha mulher se mete em tudo. Claro, ela ora, ela lê Bíblia, ela está conectada com Deus. Aí é melhor ouvir a mulher mesmo. Alô?
Não dá nem para dar glória a Deus, né, irmão? Falei alguma coisa errada? Mas é nosso papel, homens. Acordem para a vida. Vamos deixar de ser preguiçoso. Vamos assumir o lugar que nos cabe. Certa vez eu estava lendo um livro bem antigo. Alguns conhecem aqui. Era do... O escritor, não vou nem citar o nome, porque o escritor é meio polêmico. Depois caiu, deu um rolo. Mas no livro ele citava que tinha uma mulher muito usada por Deus, mas muito usada por Deus, em curas, sinais, maravilhas. E aí certo dia juntou um monte de pregador, homem, e foi lá reclamar com ela. Que você está fazendo estardalhaço na cidade, onde você vai, o pessoal sai das nossas igrejas para ir atrás de você, e está esvaziando nossas igrejas. E aí a mulher deu, a chamada lapada seca nos homens. Falou, eu não tenho interesse nenhum de arrastar membro da igreja de vocês atrás de mim. E é uma vergonha que isso está acontecendo comigo, que sou uma mulher. Quem manda vocês não orar e não ler Bíblia? Vai jejuar, vai buscar o Espírito Santo, deixa Deus usar a vida de vocês e enche a igreja de vocês. Os caras ficaram sem graça. E aí foram orar e mudou a situação. Mas era uma coisa maluca. Homens, parem de terceirizar a coisa para instituição, igreja. Pô, culpa na igreja, no pastor. Somos nós. E eu vou chegar lá. Uma pedrinha. Jesus nos chama de cristãos. Um pedacinho de Cristo. Não adianta pôr a culpa no presidente, nos deputados, nos senadores, no prefeito, na igreja, no pastor, se nós não fazemos nossa parte. Sabe, é muito cômodo para mim vir aqui pregar, porque depois a culpa fica no ombro do coitado do pastor Silas. Eu vou embora, é ele que tem que ficar ouvindo vocês reclamando de mim. Mas é muito cômodo, é fácil. Eu volto lá para minha casa e vocês que falam, pastor do céu, onde você arrumou esse cara, pastor? Pelo amor de Deus, o cara bate na igreja e vai embora sorrindo ainda. Mas não adianta vocês virem reclamar com ele. Não adianta, porque se vocês não fizerem a sua parte, se vocês não lerem a palavra, se vocês não estudarem ela com vontade, volto a dizer, posicionamento. Precisam se posicionar. Quem vocês são? Quem Jesus diz quem vocês são? Rogério, eu sou o José, eu sou o Antônio, eu sou... Não, quem vocês são segundo as Escrituras? Quem 1 Pedro diz que vocês são? Geração eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí? Quem vocês são? Está na hora de vocês pegarem as Escrituras, se aprofundar e começar a entender quem Jesus, como Jesus chama vocês. Raça de víboras? Não, né? Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Que não seja isso, mas que seja benditos de meu Pai. Lembra? Mateus, quando ele fala, vinde benditos de meu Pai. Como você quer ser chamado por Jesus? Eu vou terminar por aqui, senão eu não vou parar mais de falar. E para terminar, as portas do Hades. Vamos lá. Bom, o que significa Hades? Em algumas traduções, se você for para a revista atualizada, revista corrigida, vai falar que as portas do inferno. Hades, na NVI ele está usando a palavra grega original, que é Hades, pode simbolizar inferno, pode simbolizar morte, pode simbolizar trevas. Hades, mas de qualquer maneira você já entendeu que Hades não é coisa boa. É alguma coisa ligada à perda, à penumbra, à destruição, à morte. E quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, olha, Pedro, eu vou edificar a igreja sobre mim mesmo, que sou a rocha, você é um pedacinho de mim, você me representa, então vocês, Igreja Vale da Bênção, cada um de vocês representa Cristo, onde você estiver, não é só dentro da igreja não, no teu trabalho, na escola, na faculdade, na academia, na rua, no parque, dentro de casa. E as portas do inferno, as portas do Hades, as portas das profundezas, as portas das trevas não prevalecem contra você. Não prevalecem. Espera aí, eu gosto de usar essa alegoria. Numa guerra, numa luta, porta não é um objeto de ataque. Lança, espada, canhão, é para atacar.
porta, muralha, é de defesa. Então o que Jesus está dizendo? Olha como muda a perspectiva quando Jesus muda o nosso nome. Ele muda o nome de Pedro e ele diz: Pedro, ataca. Pedro, vai para cima do inferno. Pedro, eu não te fiz para ficar acomodado sentadinho no banco da igreja. Pedro, eu mudei o seu nome, eu te dei um propósito para você ir saquear o inferno. Você vai para cima das portas, você arrebenta as portas, você destrói as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a minha igreja. Só que muitos de nós viemos e ficamos aí ainda buscando bênção. Tudo bem, eu entendo se você é um novo convertido. Se você é um recém-convertido, você está completamente perdoado. Porque quando nós entramos logo nos primeiros minutos, meses ali na presença de Deus, a gente está cheio de problema, está cheio de angústia, está cheio de solidão, de problema financeiro, de problema de saúde. A gente não entende como o evangelho funciona, a gente só quer uma boia para não morrer afogado. Então eu te entendo. E Jesus vai te ajudar. E quando você entender e passar essa fase de recém-convertido, e aí sim, você vai respirar com mais calma, vai aprender a nadar no mar, no oceano do Espírito. Você vai entender que agora você está salvo, não precisa mais se preocupar, e você vai ajudar a resgatar outros. Mas se você não é um recém-convertido, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando? Está na hora da gente atacar o inferno. Quem está comigo nessa? Diz amém. Está na hora da gente ir para cima das portas do inferno. Ah, Rogério, eu não quero muita dor de cabeça, eu estou aqui, tá bom, eu estou na paz, eu não quero guerra com Satanás. Deixa eu contar uma história. Vocês conhecem aquela piada do cara que se fantasiou de diabo no carnaval? Conhece? Não? Vou contar para vocês rapidinho. Carnaval rolando na rua, bloquinho de rua, os broquinhos de São Paulo, bloquinho rolando. Aí, igrejinha pentecostal de bairro, todo mundo lá, aleluia, glória a Deus. E aí um cara fantasiado de diabo, chifre, tudo, cauda, todo pintado de vermelho, tridente na mão. E aí o cara falou, viu uma igrejinha lá do glória a Deus, falou: eu vou infernizar essa igreja. Entrou no meio do culto correndo, vestido de diabo. E aí todo mundo sai correndo igual um louco. Corre cadeira voando para todo lado, e ele entra gritando, todo mundo sai correndo. Aí quando ele olha, ficou só uma irmãzinha na cadeira da frente, parada assim, imóvel. Aí ele olhou, mas ninguém ficou, nem o pastor. Aí ele olhou, só a irmãzinha, a bengala dela. Falou: a senhora não vai correr não? Olha, seu diabo, eu até correria, o problema é que eu sou aleijado, e eu nem falo mal de você, quem fala mal do senhor aqui é o pastor. Eu só não vou correr porque eu sou aleijado. Piadas à parte, gente, tem muito crente assim, que morre de medo do diabo. Lá na nossa igreja mesmo tem um monte. Tem uns irmãos que eu choro de rir com eles. Eu falo: irmão, vamos ali. O que foi? Às vezes, sei lá, eu ainda brinco com eles. Vai que manifesta um demônio, eu preciso que você me ajude lá a expulsar. Não, pastor, pelo amor de Deus, brinca com isso não. Eu falo: por quê? Não, pastor, você está doido, demônio não. Por quê? Porque morre de medo do mundo espiritual. O mundo espiritual é real? É real. É real. A gente deve ter medo? Não. Por que não? Porque o Senhor já nos deu autoridade. Ele já nos deu, lembra lá Marcos 16, não fala isso? Ele nos deu autoridade para expulsar os espíritos malignos. Ele nos deu autoridade. Autoridade Rogério, nós somos poderosos? Não, nós somos nada. É claro que um espírito maligno tem muito mais força e poder do que uma pessoa, mas nós vamos com uma procuração na nossa mão, um poder legal. Nós vamos com uma procuração dizendo: olha, eu não venho em meu nome, eu venho em nome do Todo-Poderoso. E em nome do Todo-Poderoso, você tem que bater em retirada, não tem acordo. Mas aí vem aquela história: Rogério, e aqueles filhos de Dimas lá, que foram tentar expulsar o demônio, em nome de Jesus, é quem Paulo pregava. Lembra dessa história no Novo Testamento, no livro de Atos? Em nome de Jesus é quem Paulo prega, sai. Aí o demônio fez o quê? Deu uma surra neles e ainda deixou eles nus, pelados, no meio da rua. Então, por quê? Porque os caras não conhecem, porque o demônio ainda falou: Paulo eu sei quem é, e Jesus principalmente, mas vocês, quem são vocês? De novo, gente, intimidade com Deus.
O fato está na autoridade espiritual. Eu estou carregando uma procuração de gente que eu não sei quem é. Alô? Eu não tenho autoridade nenhuma se eu carrego uma procuração, se eu não sei quem é Jesus, Jesus não sabe quem eu sou. De novo, Jesus, eu não tenho a revelação clara de quem Cristo é, e eu quero carregar uma procuração no nome dele. Não funciona. Eu preciso ter comunhão com Deus. Aí sim, aí a procuração vai funcionar. Amém? Vai funcionar se você, de fato, é um cristão, está conectado com o Espírito de Deus, está conectado na comunhão da tua igreja, está conectado com os seus pastores. Se você de fato busca na palavra, faz seus devocionais, lê, ora, jejua, se você cumpre as disciplinas espirituais e está conectado com Deus, não tem erro, as portas do inferno não prevalecem contra você. Ah, Rogério, mas eu fico doente. Espera aí, uma coisa tem nada a ver com a outra. Ah, isso não é retaliação? Que retaliação, gente? Todo mundo está sujeito a ficar resfriado, todo mundo está sujeito a ficar doente, todo mundo está sujeito a ter um câncer. Isso são coisas naturais. Para de querer espiritualizar tudo. Todo mundo está sujeito a um acidente de carro, todo mundo está sujeito a estar cansado e dormir no volante. Para de querer também demonizar tudo. Nós somos seres humanos. E se você entender que a nossa batalha é espiritual, sim, que as coisas acontecem no mundo espiritual e que a salvação de vidas depende disso, às vezes a promoção que você está buscando não está saindo porque você deixa de orar e abençoar a vida de alguém. Lembra Jó? Vou terminar por aqui, eu prometo. Lembra de Jó? Jó lá estava, mas eu não fiz nada de errado, Jó não estava em pecado. Aí vem Satanás, se apresenta diante de Deus. Mas Jó só te adora, só te louva porque você é bonzinho com ele. Deixa eu tirar tudo dele para ver se ele não blasfema. Aí vem Satanás, causa tudo aquilo na vida de Jó, que vocês conhecem a história, tira os filhos, tira os bens, tira a saúde. Jó tem um momento ali de meio dúbio, começa a amaldiçoar o dia que nasceu, mas num outro momento, quando ele começa a orar pelos próprios amigos que até meio que o abandonaram e zombaram dele, dizendo: você está em pecado, Jó, assume que você está em pecado. Quando Jó começa a orar pelos amigos, o que Deus faz? Muda a sorte de Jó. Em outras palavras, quer vencer o inferno? Abençoe outros, ore por outros, libera perdão. Rogério, você pegou pesado agora. Não, meu irmão, não tem como. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Não, isso aqui é demais. A maneira como aquela pessoa me feriu, tem que liberar, irmão. Isso é ser cristão. Tem que liberar perdão. Que você não sabe o que ele fez para mim. Também tenho minhas dores, também já fui machucado. Se nós não liberarmos perdão, como que nós vamos querer ser perdoados? Se Deus perdoou a mim e a você, que fizemos coisas horríveis, por que nós não podemos perdoar os outros? Temos que liberar perdão, temos que ajudar os outros, temos que estender a mão para o que precisa, temos que pregar o Evangelho, temos que contribuir financeiramente, temos que doar nosso tempo, nossos dons na igreja local. Para terminar, eu prometo, até porque eu preciso terminar mesmo. Existe uma estatística que diz que 15% das pessoas de uma igreja são voluntárias na igreja e carregam, no bom sentido, 85% da igreja nas costas. 15% servem na música, na diaconia, nas áreas de trabalho da igreja, no evangelismo, na limpeza, seja onde for. Eu acho isso tão triste, meus irmãos. Tão triste. 15%. É estatística real, tá? Depois, se vocês quiserem, entre vocês, levantem esse número, sem pressionar o pastor. O pastor não tem nada a ver com isso, sou eu que estou falando, tá? Por que eu acho triste? Porque a igreja é comunidade, deveria ser 100%. Deveria um servindo ao outro, todo mundo servindo a todo mundo, com seus dons, todo mundo tem algo para servir. Rogério, eu não sei fazer nada, mas você sabe orar, você tem boca, você tem língua. Tem algo que você possa fazer por alguém. Deveria ser 100% servindo uns aos outros, de alguma maneira.
Isso é comunidade, isso é igreja, um servindo ao outro. Assim, se todos servirem uns aos outros, as portas do inferno não prevalecerão. E eu termino aqui com essa conclusão. O Pai já te revelou a Jesus? E nós vamos orar. Eu quero que você pense de coração nessa pergunta. E sem constrangimento, de novo, eu não estou aqui para julgar ninguém. E eu assumo, eu passei anos de cristianismo onde eu não tinha uma revelação clara de quem era Jesus. Eu achava que Jesus era tipo um Papai Noel, meu abençoador pessoal. Quando eu precisava, eu pedia bênçãos para ele. Mas eu não tinha, mesmo andando na igreja, eu não entendia a minha entrega ao senhorio dele. Então eu te faço essa pergunta: o Pai já te revelou quem é Jesus? O Senhor de tudo, que criou tudo, dono de tudo, inclusive das nossas vidas, a quem nós vamos prestar conta de tudo, digno de toda a nossa devoção e vida, de cada respirar nosso. Pensa nisso com carinho, que logo eu já vou pedir para nós ficarmos de pé. E se você quiser fazer um renovo de aliança com Jesus, se a tua aliança ainda está meio estranha, se você quer renovar essa aliança, ou se você ainda nunca fez essa aliança e quer ter Ele como Senhor da sua vida, eu vou te convidar a vir orar aqui com a gente. A segunda pergunta que eu te faço: como você é chamado por Jesus? Jesus tem te chamado como? Eu quero que você pense hoje, como Jesus está te chamando? Qual nome hoje Jesus está te chamando? Hoje, se você visse Jesus pessoalmente na tua frente, como você acredita que Jesus te chamaria? Por cristão, pequeno Cristo, discípulo, servo bom e fiel, homem de Deus, mulher de Deus? Ou será que Jesus te chamaria por um nome que você não gostaria? Ou pior, Mateus 7, será que Jesus diria: eu não te conheço? Pensa com carinho nisso. Isso é motivo para nós orarmos juntos agora também. E a terceira e última pergunta que eu te faço: você é parte, ou quer fazer parte, de fato, dessa igreja que o inferno não vai vencer? Diante dessas três perguntas, eu quero te convidar, quero convidar todos a ficarem de pé. Pode ficar de pé no seu lugar. Se você nunca fez essa aliança de Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você já fez e por algum motivo alguma instituição, alguém feriu o seu coração ao ponto de você abandonar essa aliança, ou você nunca abandonou essa aliança, mas tem sentido de Deus, falou: Deus, hoje é dia de renovar essa aliança, eu entendi essa palavra e eu quero um novo comprometimento, um novo tempo, independente da situação que for. Eu quero te convidar, se você puder, pode vir aqui à frente, quero orar com vocês. Você também que de alguma maneira sente que Jesus tem te chamado por um nome que fala: olha, talvez o nome que Jesus está me chamando não é o nome que eu gostaria. Também pode sair do seu lugar, nós vamos orar junto com vocês aqui. Alguns irmãos também que possam vir apoiar essas pessoas, nós estamos abraçando junto aqui, podem vir abraçar elas, nós vamos orar juntos. Pode ser da diaconia, pode ser algum irmão já antigo da casa, pode vir abraçar esses irmãos. Nós estamos aqui como corpo, servindo uns aos outros. E você, por último, que talvez hoje está naquele 85%, que vem à igreja, ama a igreja, mas não atua em nenhuma área, nenhuma frente da igreja. Ah, Rogério, eu não tenho dom para cantar, não sou da diaconia, não sou da intercessão, não sou de nenhum ministério infantil, nada, mas eu entendi que eu preciso de alguma maneira ser igreja mais do que ouvinte de pregação. Eu preciso ser igreja, servir meus irmãos de alguma maneira, e eu quero ser igreja de maneira ativa, não quero ser passivo apenas nos bancos aos domingos, às quartas-feiras ou nas casas.
ou pela internet, eu quero ser igreja, eu não sei como, depois eu vou procurar o pastor Silas, e eu vou ver o que eu posso fazer, como eu posso fazer. Se você tem esse desejo no seu coração, e quer ser igreja, que vai vencer as portas do inferno, e quer somar, e quer ser um pequeno Cristo, de tal maneira que vai derrubar as portas do inferno, saia do seu lugar também, vem aqui à frente, nós vamos orar todos juntos agora como corpo, e nós vamos fazer a diferença, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nessa noite, aqui está a tua igreja, aqui está o teu corpo, aqui está o teu povo, Pai, tua casa, povo que se chama pelo teu nome. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, Pai, o Senhor sabe o porquê o Senhor trouxe essa palavra nessa noite. Eu oro, Pai, pela renovação da aliança de cada um aqui. Que o Senhor, o teu Santo Espírito, revele a cada coração a centralidade de Cristo. Que o Senhor volte a revelar a cada um de nós quem Tu és, a eternidade de quem Tu és. De eternidade a eternidade, Tu és Senhor. Volta a trazer, Senhor, a esperança aos nossos corações, da Tua paz, do Teu amor, da Tua salvação. Volta a acender a chama da Tua salvação nos corações nesta noite. Pai, eu oro por esses irmãos que estão aqui à frente, Deus. Que o Senhor renove a sua aliança, que o Senhor reacenda a chama, faça os olhos brilhar mais uma vez, e renove essa aliança nessa noite, ao ponto deles saírem daqui completamente inflamados pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor reine mais uma vez em suas mentes e corações, que o Senhor volte a incendiá-los com a Tua santidade, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, renova essa aliança e leva-os, Deus, a um compromisso mais íntimo, mais profundo, mais sólido com o Senhor. Leva-os, Deus, a viver os sonhos que o Senhor tem para eles. Pai, chama-os cada um pelo seu nome, o nome que o Senhor determinou, o propósito que o Senhor tem para cada um dessa igreja, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, cada um que o Senhor planejou, cada propósito eterno que o Senhor sonhou, que estejam determinados pelos nomes que o Senhor tem nos chamado. Chama-nos pelos nomes que o Senhor quer, determina-nos, Senhor, os nossos futuros, por aquilo que o Senhor já planejou desde a eternidade. Faz-nos conhecer os Teus propósitos eternos, faz-nos conhecer o Teu coração, alinha os nossos corações com o Teu coração, tira dos nossos pensamentos tudo aquilo que Te desagrada, tira dos nossos pensamentos, Senhor, o